Bom, então, boa noite pessoal, começando agora oficialmente a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o CCI, que é esse carinha aqui que a gente tem já instalado, ok? Então a instalação dele eu vou deixar aqui anotado só para que vocês saibam, né? Vou instalar ele aqui do lado numa outra tela, apesar que não vai ser ela que a gente vai trabalhar. Então basta vir aqui em indicadores, mais indicadores e o digital CCI. Então ele já tem aqui CCI linha e CCI histograma. A gente usa o linha, tá? Insere ele em outra janela, porque não pode ser inserido dentro do gráfico. Falando ok, é isso que nós temos aqui então, ok? Um CCI onde ele vem só com uma única linha, ok? E você altera aqui o período que você desejar em parâmetros. Nós utilizamos um de 17, por exemplo, né? Então, seria... não, aqui não dá para... esse daqui é o período só dele, perdão. Esse aqui não tem... O período, você fala... Esse período aqui do parâmetros é quantos dias você quer que ele faz a análise, entendeu? Então, pode ver que não altera em absolutamente nada. Eu vou colocar 55. Agora, não, alterou. Ele faz uma comparação, é o período de tempo. Eu confundi com o do ROC. O ROC, que o período é dias de comparação. Esse aqui é a média mesmo, período de médias. Então a gente usa o 17. Tá aqui. Ok? E esses indicadores que a gente vai trabalhar agora, tá? Que são todos aqueles 4 indicadores, né? Que a gente tem na lateral, eles são assim, tem um peso, uma relevância um pouco maior. Então a gente vai trabalhar conceitualmente ele primeiro, para que a gente possa aprender, identificar eles e saber o que ele está mostrando para a gente efetivamente, ok? Então a aula talvez vai ser um pouquinho chata no sentido assim de que vai ser um pouco teórica por uma parte, né? Mas por outro lado, acredito que após vocês entenderem essa parte teórica, vai ficar mais fácil o acompanhamento da ferramenta, tá ok? Então vamos lá. Esse CCI, ele já começa pelo nome, né? CCI, que é um canal de commodities, tá? O nome, eu vou falar a palavra em inglês, mas eu sou muito ruim de inglês, então qualquer coisa parecido com Commodity Channel Index, né? Ele é do tipo oscilador, e isso é muito importante, essa informação, tá? Porque os indicadores, todos eles têm tipos, ok? Tem o tipo atrasado, e tem o tipo, por exemplo, oscilador, que é o que a gente está usando aqui, ok? Ele é baseado em momento, tá? Ou seja, ele ajuda a determinar quando que um veículo de investimento está atingindo uma condição de sobrecompra ou sobrevenda, ok? E isso também passa a ser importante, porque no discorrer aqui para vocês vão entender melhor porque que eu falei que é importante essa primeira frase que eu falei para vocês. Quem desenvolveu ele foi um cara que chama Donald Lambert. E originalmente ele desenvolveu esse indicador para auxiliar exatamente na operação de commodities. Por isso que ele levou o nome de canal de commodities, né? Commodity Channel. Então, índice de canal de commodity seria numa tradução livre. Esse indicador técnico, ele avalia a direção, a força da tendência de preço e permite para nós traders determinar se nós vamos desejar entrar ou sair de uma operação, ok? Você também pode rejeitar a operação ou adicionar mais contratos para uma posição que você já está nela, utilizando esse indicador. Ou seja, o indicador pode ser usado para fornecer sinais de negociação quando atuado de determinada maneira, e eu vou mostrar para vocês que tem mais de uma maneira de utilizar esse indicador. E
O objetivo original do Lambert era contar com uma ferramenta que contribuísse para ele na identificação do momento que ele estava vivendo por uma commodity. Porque a commodity, vocês sabem que ela possui ciclos de flutuação de preço, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O milho, ele vai começar a ter uma repercussão maior a partir de abril, que é quando a safra começa. Então agora a probabilidade do milho não estar em alta é muito grande, né? Visto que, eu nem olhei, estou aqui chutando, tá? Eu me lembro que o milho, a safra de colheita é em abril. Então é sazonal. E ele queria exatamente acompanhar essa sazonalidade das commodities. Se tem milho, mas tem como um todo aí, todas as commodities acabam sofrendo essa região de sazonalidade, tá? Então, dentro desse contexto, nós analistas ou o próprio Lambert, né, buscava indícios para responder a uma pergunta. Os preços estão em nível que pode ser associado a um topo ou a um fundo? Tá? Então, já de cara, nós podemos tirar algumas conclusões. O CCI, ele é um indicador técnico que mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico. Também podemos entender que o CCI, quando ele está acima de zero, indica que o preço está acima da média histórica. Por outro lado, claro, se o CCI está abaixo de zero, o preço está abaixo da média histórica. Em outras palavras, ó, já vou mostrar aqui para vocês então. Nós teríamos aqui uma região de zero. Cadê o zero dele aqui? Vou colocar aqui direto que fica mais fácil. Posição 0. Já vou aplicar. Então, esse aqui seria o ponto que eu acabei de mencionar para vocês. Ok? Se ele passa acima de 0, então ele está acima da média histórica. E se ele está abaixo de 0, ele está abaixo da média histórica. Então, a linha 0 é a média histórica. Ok? E aí, quando eu falei para vocês que ele era um oscilador, agora que a conclusão que nós podemos ter aqui para citar para vocês é que ele é um oscilador ilimitado. O que significa isso? Significa que ele pode subir ou descer indefinidamente, ok? Ele está ali no 100, ele pode ir para 200, ele pode ir para 300, ele pode ir para 500, ele pode ir para 1000, ok? E no negativo também, ok? Por esse motivo, os níveis de sobrecompra e sobrevenda normalmente são determinados para cada ativo individualmente. Não dá para você falar o valor que nós colocamos aqui de mais 100 e menos 100, né, como já veio plotado, inclusive aqui no indicador, ele vai servir para todo mundo. Não vai. Ok? Por que não serve? Porque é necessário observar os níveis históricos extremos do CCI de onde o preço foi revertido. Se você não fizer essa análise individualmente para cada ativo que você opera, você você não vai saber se ele já está numa região de sobrecompra ou de sobrevenda, ok? Então é necessário fazer esse acompanhamento individualmente. Em outras palavras, aqueles valores que nós plotamos, né, de menos 100, mais 100, mais 200, menos 200, menos 240, mais 240, ele é específico para o dólar, ok? Ele não é para outro ativo, ele só existe aqueles números para o dólar. Ok? Alguma pergunta até agora? Não, até agora tudo bem. Não. Tá, então, eu vou mostrar para vocês a fórmula do CCI, mas é mais por curiosidade, ok? Porque ele não vai ter peso propriamente no sentido de que... Oi? Não entendi quem falou alguma coisa. Então, o CCI, ele tem a seguinte fórmula. Ele pega
ele pega uma coisa que se chama preço típico. E preço típico é uma coisa que já tem no próprio Profit, por exemplo, tá? É a soma de três tipos de fechamento, a abertura do fechamento, máximo e mínimo, se eu não me engano, e divide por 3, ok? E aí eles subtraem da média móvel, ok? Então, esse daqui é a parte do denominador, denominador. O divisor, ele tem, para poder trazer esse número mais para próximo dos valores trabalhados, ele tem um valor, uma constante, ok? Onde ela multiplica pelo desvio médio. Então, é bem simples para você calcular o CCI, ok? É só você fazer esse tipo de cálculo, né, que você consegue achar o CCI. Ou seja, em outras palavras, eu não quero ele aqui na minha Profit, mas eu quero numa planilha para poder fazer os cálculos do CCI e indicar para mim para onde que o preço estaria indo em determinado instante, se ele estaria sobrecomprado, sobrevendido. Dá para você fazer também numa planilha esse tipo de acompanhamento, ok? Então, para calcular ele, é só determinar quantos períodos seu CCI irá analisar, né? Isso aqui eu nem vou passar por isso não, porque acredito que não é o conteúdo para nós analisarmos. Acho que ninguém está aqui querendo construir um CCI, tá? Agora, o que o índice de canais de commodities diz a você? Isso eu acho que você vai gostar mais de saber, ok? O que ele fala, que eu acho que é legal, isso eu vou até escrever para ficar registrado, e que eu acho que visualmente talvez fica melhor para a gente do que falado, né? Então, o CCI... O CCI nos diz o seguinte. Primeiro que ele diz para nós ele é capaz de detectar novas tendências. Ok? Outra coisa que o CCI diz para nós é se o mercado está sobrecomprado ou se ele está sobrevendido, tá? Duas informações muito importantes. E a terceira informação que o CCI nos dá ele detecta fraqueza nas tendências. Quando ele dá, vou colocar aqui embaixo para ficar bonito, tendência nas tendência quando aparece divergência nele. Divergências. Tá? Então ele detecta fraqueza nas tendências quando ele nos mostra as divergências de preço, ok? Então esse é 3 itens muito legal para a gente poder justificar a utilização do CCI para nós, ok? Então, já que a gente conseguiu ver o que ele mostra para a gente, e é o que a gente vai começar a procurar a partir de agora, ok? Quando a gente olhar para o CCI, eu quero saber se ele está com uma tendência de alta ou de baixa, se ele está sobrecomprado ou sobrevendido, e se ele tem fraqueza na tendência, porque uma vez ele mostrou a tendência para a gente, mas agora eu quero saber se essa fraqueza, se essa tendência está fraca ou se ela está forte.
e a gente consegue observar essa fraqueza através de divergências, ok? Então, vamos ver se aqui, nesse daqui, se ele mostra uma divergência para a gente, já para a gente ficar atento a essa situação. Aqui nós temos uma divergência, ó. O mercado estava subindo, enquanto ele estava lateralizado, ó. Ok? Vamos ver aqui, ó. Aqui está com convergência, ó, nos fundos. Um fundo subindo em relação ao outro. No entanto, ó, aqui nós temos um fundo duplo. E aqui nós temos um fundo... Ah, não, fundo duplo também. Fundo duplo. Ok, não temos divergência aqui. Tá tudo ok. Vamos ver se aparece alguma outra coisa para cá. Aqui, ó. Aqui nós temos, ó, um topo mais baixo que o topo anterior, quando na verdade ele estava mostrando para a gente um topo mais alto que o topo anterior. Ok? Vamos ver aqui, ó. Aqui de novo, isso eu vou marcar direitinho aqui, ó, para vocês verem, ó. Ele fez um topo duplo, no entanto, o que nós tínhamos era um topo mais alto, mais baixo que o topo anterior. Ok? Então, isso mostra a fraqueza da tendência, ok? Essas divergências aqui. Então, agora, como que nós podemos utilizar como utilizar? Vamos aqui então. Como utilizar o CCI. Tá, ok? Então nós vamos ter duas condições. A primeira dela é como indicador de continuidade. Tá? Então, primeiro, indicador de continuidade. E para o indicador de continuidade, nós vamos ter que observar a condição do indicador de continuidade do seguinte raciocínio. Se ele superar um determinado nível, no caso normalmente mais 100, por isso que já veio até aqui para nós, ó, o próprio indicador ele já traz para nós, ó, mais 100 e o menos 100 que está aqui escondidinho atrás do 98. Ok? Então nós já temos essas duas indicações aqui. Tá? O CCI, né, como eu falei, se ele superar o indicador mais 100, por exemplo, vamos colocar aqui então, ó, essa condição aqui, ó. Vamos tirar daqui da frente. Então tá aqui, ó. A partir desse instante ele superou mais 100, ó. Essa região aqui que eu marquei para vocês enxergarem, ok? Então, se ele superar o mais 100, isso é uma operação de compra. Se ele superar o menos 100, então, vamos colocar aqui embaixo, ó, menos 100. É uma região de venda, ok? Então, o CCI indica um ativo em forte movimento. Quando ele supera esse valor para cima de 100, que eu falei compra, e para baixo de 100, venda, né? Então, ele indica que o ativo está num forte movimento e que deve prosseguir por mais algum tempo, tá ok? Quando ele supera esse 100. Esse tipo de uso, normalmente, que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é recomendado, e aqui eu vou escrever, para ter. O indicador ficou... Esse formato... Opa, mas de novo eu estava fazendo igual. Recomendado para swing trade. Ok? Quem faz swing trade é que utiliza esse formato aqui que eu estou mostrando para vocês. Passou acima de 100, é compra. Passou abaixo de menos 100, é venda. Ok?
Então, visto que do ponto de vista já existe uma distância razoável do preço atual da média, ou seja, a gente esperou ele aqui romper a média histórica, ele chegar na região de mais 100 para nós determinarmos que ele estaria entrando numa região de compra. Ok? Então, é assim que o pessoal utiliza no swing trade. Quando o CCI se move da região do negativo ou próximo do zero para cima de 100, isso pode indicar que o preço está iniciando uma nova tendência de alta. Tá? Então, o entendimento passa a ser de que a partir daqui desse ponto para cima, ele iniciou uma nova tendência. Ok? E só a partir da nova tendência estabelecida é que faz-se a compra. Quando ocorre essa situação, nós traders podemos observar um recuo no preço, tá? Pode ver aqui, ó, ele bateu primeiro aqui, ó, depois, deixa eu fazer diferente. Fazer com a setinha que vai ficar melhor. Então, quando ele chega aqui em cima e bate, primeiro ele faz um recuo para depois ele fazer essa iniciativa de atuação do CCI. Vamos ver outra condição aqui de novo. Ó, ele bateu aqui, ó, só que aqui ele foi direto. Vamos ver uma outra condição onde ele, aqui, ó, nessa condição aqui, ele entrou, recuou para depois ele ir de novo, ó, recuou outra vez para depois ele determinar de fato o ponto acima de 100 ou abaixo de 100, ok? Então é uma praxe do indicador fazer esse movimento de entrada e saída para depois ele confirmar de fato a operação que ele estaria fazendo, tá? Então, como ele é seguido desse movimento de recuo no preço, aí que ele segue para uma alta no CCI, tá? Para sinalizar uma oportunidade de fato de compra ou de venda, ok? O mesmo conceito também, ele vai ser aplicado para o de baixa, quando ele bater lá no menos 100. Então, o que a gente pode tirar aqui, já numa tabelinha, que nem é necessário fazer, basta colocar aqui a região do mais 100, é a região de compra, e a região do menos 100 é a região de venda. A gente já pode fechar nesse formato aqui. Ok? Uma outra forma de realizar operações com o nosso CCI, e aí eu vou apagar. Através do sobrecompra e sobrevenda, tá? Então, segunda forma, sobrecompra ou sobrevenda. É a segunda forma da gente utilizar. De novo, coloquei o S minúsculo. Ô, Luiz Carlos, vai ficar assim. Uma questão de tempo agora. Então, se a gente aplica esse conceito para realizar as nossas operações, acho que 3 coisas aqui seria interessante a gente conversar, mostrar para vocês também. Então, seria o indicador, ele vai medir, agora que eu vou caprichar, ele vai medir a distância para a média móvel, tá? Então, esse é um dos fatos que vai acontecer. Ele mede a distância entre o ponto histórico e a média móvel, tá? B.
É legal isso aqui a gente sempre lembrar que os ativos, eles funcionam como elástico. Ou seja, o preço ele sai da média, mas ele tende a voltar para a média, ok? E aqui vai estar uma dessas características que está sendo aproveitada pelo indicador. E uma terceira coisa que nós vamos tirar de proveito para esse tipo de operação de sobrecompra e sobrevenda é que no mercado ocorrem excessos. Então, tanto do lado da compra quanto do lado da venda, vai acontecer esses excessos, ok? Sempre. Então, nós vamos aqui tirar proveito exatamente dessas três características que ocorrem, que a média móvel se distancia do preço, ok? Que os ativos funcionam como elástico, ou seja, eles tendem a voltar para a média, para um ponto central, e no mercado ocorrem os excessos, ok? Então, com essas três características, nós vamos fazer da seguinte forma para operar utilizando essa segunda forma de sobrecompra e sobrevenda. O mercado ele vai ficar com uma certa vulnerabilidade, ok? Então, vamos dizer que nós temos uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela vai poder ser tanto altista não. Eu queria escrever direitinho. Aqui ainda dá. Altista. Quanto ela vai poder ser baixista. E aí é que nós vamos aproveitar de novo aqueles mesmos valores de mais 100 e menos 100 para poder justificar as nossas ações, ok? Então, quando ele estiver o indicador, quando ele indica apresentar valores inferiores a mais 100, nós vamos fazer uma operação. E quando ele for indicar para nós vulnerabilidade baixista, ou seja, quando o indicador estiver... Opa! Eu comi bronha. Cadê a borracha? Borracha. Aqui é menos 100. Então vamos consertar tudo. Quando ele estiver com mais 100, nós vamos fazer uma operação de compra. E quando ele estiver com menos 100, nós vamos fazer uma operação de venda. Ou seja, o que nós vemos aqui agora há pouco para o swing trade, ele já muda completamente a situação para nós. Então nós podemos dizer que a região aqui de cima, ele vai produzir para a gente uma venda, e a região aqui embaixo ele vai produzir para nós uma região de compra, ok? Aí você pode falar assim, mas como que isso é possível, um mesmo indicador, mostrar para mim que eu deveria comprar quando ele indicasse mais 100, e agora você está falando que ele produz uma venda. E quando ele estava no menos 100 era uma venda, e agora você está falando que é uma compra. Tá? Isso só é possível porque as duas premissas que a gente colocou, elas são verdadeiras, não mudam em nada.
mas a diferença é no time das operações. Enquanto o primeiro método lá, que era para o swing trade, ele aproveita a força do momento e ele fica mais focado para operações de curto prazo. Enquanto o segundo identifica uma mudança no sentido da amplitude maior do preço. Então é só essa diferença que tem entre os dois. Tá? Agora, como a gente utiliza swing day, né? Eu gosto de brincar que a gente opera fazendo swing day. Então, os níveis de sobrecompra ou sobrevenda, eles não são fixos, porque o indicador ele não é vinculado. De novo, eu vou reforçar para vocês, tá? O que é não vinculado só depende da análise daquele ativo para dizer se o valor de mais 100, mais 200, mais 300 é o valor que você vai entender ele como sobrecomprado ou sobrevendido, ok? Para vocês utilizar nesse formato e saber qual que é o ponto de sobrecompra ou sobrevenda, foi que eu indiquei para que vocês assistissem a aula 8, onde ela explica como fazer para identificar os níveis de parametrização dos indicadores e a projeção de alvos através desses marcadores que vocês iriam produzir, ok? Então, quem não assistiu, eu recomendo que assista claramente para poder saber se esse ponto aqui é um ponto de sobrecompra ou sobrevenda, né? Dentro do ativo que você está analisando, ok? Então, aí você vai ter valores mais claros e objetivo fazendo essas medições baseado no próprio indicador, tá? Como ele é um oscilador, ele faz um período de oscilação, né, característico do próprio ativo, e você vai buscar essa característica dele, ok? Para poder falar se nós vamos ter uma DP mais 1, DP menos 1, DP mais 2, DP menos 2, ok? Baseado na análise desse comportamento. Então, quem não assistiu, assista a aula 8, que é sobre parametrização de indicadores e projeção de alvos em ações. Apesar de serem ações, ela serve também aqui para os indicadores osciladores. Vale aqui reforçar também para vocês que, apesar do nome CCI se dirigir a commodity, ela, na verdade, ela é um indicador muito mais versátil do que parece. Então, ela fica adequada para qualquer tipo de ativo. Ações, opções, ETFs, Forex, criptomoeda, ok? Ela pode ser utilizada além das commodities. Existem também as divergências, né? Então, como eu falei para vocês, nós já identificamos, já olhamos aí como que são as divergências nela, ok? E aí, vale observar que ela mostra para a gente também as figuras, ok? Do tipo... deixa eu limpar primeiro. Então, ela mostra para a gente um topo duplo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Mostra para a gente um ombro, cabeça, ombro, ok? Também um fundo duplo, tá? Aqui, ó, um fundo duplo, ok? Vocês podem também traçar linhas de tendência nela, ok? Ou seja, quando ele chegou aqui nesse ponto, ele bateu uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez que ele rompeu. Não é assim que a gente fala do preço? O preço ele bate 3 vezes quando ele rompe, a tendência de romper é no poder do quarto toque, ok? Então, com isso, é provável que nós identificaríamos também aquelas contagens nossas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º movimento que ele explodiu, tá? Então, veja que existe todas as possibilidades do que você faz de análise no preço, de fazer também a análise aqui dentro do CCI, ok?
Então, dessa forma, olhando para ele, com essas características de divergência, de fazer a mesma análise de price action, né, a gente consegue até determinar o stop loss nosso, né, se nós vamos entrar em novas operações, se nós vamos diminuir a quantidade de mão que a gente está carregando, tá? Você consegue olhar com mais clareza, porque a sua análise foi no preço, mas você também arrastou essa mesma condição de análise para dentro do indicador. Então ele corrobora para você o que o preço está fazendo naquele instante. Ok? Vale lembrar que eu já fiz esse comentário para vocês, mas eu gosto sempre de formalizar, mesmo que a gente esteja tratando em outro momento, que com relação a divergências, tem um aspecto muito importante que eu gosto de salientar. A primeira divergência, ela serve para a gente como um alerta, ok? E por alerta, vou colocar a exclamação mesmo, tá? Ele tá nos dando um alerta. Já a segunda divergência que é o evento mesmo propriamente, ok? Ou seja, se o mercado estava caindo e você teve duas divergências, então o mercado vai subir. Se o mercado estava caindo e você teve subindo e você teve duas divergências no indicador, então indica que o evento vai ser de queda, ok? Vamos tentar aqui ver junto se a gente consegue perceber a partir desse instante aqui, ó, que nós tivemos uma queda, os dois tipos, o alerta e o evento em si propriamente, ok? Então a partir daqui mais ou menos ele começou a cair, ele indicou para nós que iria ocorrer uma queda. Então vamos ver se nós conseguimos verificar essa situação. Nós tivemos aqui fundo duplo, então aqui não deu para contar. Topo mais alto que o topo anterior, topo mais alto que o topo anterior. Fundo mais alto que o fundo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior. Vamos ver aqui, um topo e um topo mais baixo que o topo anterior. E aqui nós tivemos um topo duplo. Tá? Então nós tivemos uma divergência. Nós tivemos um fundo mais baixo que o fundo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior. Nós tivemos um topo mais baixo que os topos anteriores, e nós tivemos quase que um topo duplo aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui, vamos pegar a partir daqui, ó. Então, tivemos a partir daqui uma segunda divergência. Vamos ver aqui a partir daqui onde que ele vai dar, ali, ó. Ok? Então, ó, tivemos uma divergência, segunda divergência. E aí o mercado pegou e caiu. Ele estava subindo, lateralizou e aí caiu. E o indicador mostrou para nós. Então, eu costumo chamar esse indicador ele de... Cadê aqui? Profeta. Tá? Por que profeta? Porque ele profetiza para mim o que vai acontecer com o mercado. Ele mostra antecipadamente os movimentos, visto que existia uma tendência, e ele mostrou para mim que ocorreu uma reversão, tá? Quando ele lateralizou aqui já, nesses topos aqui, ó, ele já mostrou que já não era apesar do preço estar crescendo, ele mostrou que o preço iria lateralizar, e o preço lateralizou. E aí depois ele mostrou que o preço iria reverter essa lateralização, ou seja, se estávamos com um movimento de alta, né, ele iria ocorrer uma lateralização, após a lateralização seria um movimento de baixa, ok? E isso ele mostrou para nós aqui, ó, fazendo essa primeira entrada, um recuo
uma segunda entrada, um topo duplo e aí a queda de fato do mercado, ok? E aí interessante que ele começa a subir aqui de novo, olha, aqui nós temos uma divergência. O que isso representa para nós? Que o mercado está montando posição, tá? Porque o mercado está caindo, mas o indicador está subindo. Então o mercado já está preparando posição e quando ele chegou aqui e subiu acima da linha zero, ele só fez esse movimento para poder mostrar aquilo que a gente já falou, que ele iria voltar a renovar essa montagem de posição que foi feita. E o mercado voltou a cair mais um trechão para baixo. Ok? Deixa eu levantar aqui para a gente olhar o que aconteceu com o mercado e trazer mais para cá. Então, de novo, ó, o mercado lateralizou aqui, ó, fez um fundo duplo, enquanto que nós tínhamos aqui um fundo mais alto que o fundo anterior. Olha, então nós temos uma divergência aqui acontecendo. E aí, se nós contarmos, nós vamos ter duas divergências. Olha, ela já está aqui, ó, inclusive a segunda divergência, ó. Ele ficou meio de ladinho. Deixa eu... um topo mais alto, e está aqui a divergência, na verdade, não está embaixo, tá? E aí ele fez um topo mais baixo, ó. Então, um topo mais baixo que o anterior e um topo mais alto no indicador e um topo mais baixo no preço, ok? Então, essas duas divergências aqui mostrou pra gente o primeiro o alerta e o segundo o evento, ok? Então, se o mercado estava caindo, ele lateralizou e agora ele vai começar a subir, ok? E aí, de novo, nós passaríamos a ter aqui outra divergência, ok? E aí a gente vai analisando o mercado com esse formato, ok? Então, o que nós podemos dizer? Que o CCI, ele se compara, de uma certa forma, ao estocástico, que também é um oscilador, ok? O IFR é um oscilador, né? O ROC é um oscilador, e todos os osciladores acabam tendo essa característica de ter movimentos já pré-determinados. A diferença entre o CCI e o estocástico, eu só vou colocar isso para vocês entenderem, né, que existe outros indicadores do tipo oscilador e que eles nunca vão ser exatamente igual. Você pode ver que o estocástico, ele varia de 0 a 100. Ele não tem valor acima de 100, não tem valor abaixo de 0. E a gente utiliza para sobrecompra acima de 80 e sobrevenda abaixo de 20 no estocástico, tá? Então essa é a diferença entre os dois indicadores, que nesse caso aqui você vai ter que calibrar ele para cada indicador. Já o estocástico, ele provavelmente ele vai servir para todos os ativos que você operar, porém você vai ter uma parametrização de 13, 14 períodos ou 21, dependendo do indicador que você utilizar, vai funcionar melhor se você trocar no estocástico esses valores, ok? Agora, vamos ver algumas limitações. A gente falou das coisas legais que tem no CCI, ok? Porém, quando nós utilizamos ele somente com um único CCI, embora ele sirva para detectar condições de sobrecompra e sobrevenda, o CCI ele é altamente subjetivo, tá? Com relação a esse item de sobrecompra e sobrevenda. Porque o indicador, ele, pelo fato dele não ser vinculado, né, ou seja, ele não ter parâmetros, né, os níveis anteriores de sobrecompra e sobrevenda pode ter pouco impacto no futuro. Ou seja, hoje ele foi no 120, amanhã no 130, dependendo do ativo, tá? Eu estou dando aqui valores aleatórios, tá? Mas ele pode ser que ele não aconteça no mesmo ponto, ok? Como vocês podem ver aqui, ó, nesse ponto aqui pode ser que seja uma sobrecompra já. E aqui ele deu sobrecompra já nesse ponto aqui, que foi semelhante a esse mesmo ponto aqui, ó, ok? Então é exatamente isso que eu quero dizer com subjetividade do CCI. O indicador, ele também ele é do tipo atrasado, ou seja, significa que às vezes ele vai fornecer
sinais ruins para a gente. Ok? Num rally de 100 ou menos 100, para sinalizar uma nova tendência, pode chegar um pouquinho tarde essas indicações para nós. Porque o preço ele teve sua corrida e quando você identifica essa tendência sendo alterada, já pode ser que ele está começando a corrigir esses valores. Então, esses tipos de correções ele chama normalmente de chicote, tá? Quando esses chicotes não é identificado, eu não consigo identificar ele no Renko, mas quem utiliza o CCI no Candle, ele vai conseguir identificar esses chicotes, e esses chicotes normalmente ele fica muito parecido com aquele movimento que você olha no ombro, cabeça e ombro, tá? Mas ele dá esses movimentos bem bruscos assim, ó, bem pertinho um do outro, tá? Acho que seria até mais ainda do que isso daqui. Ele ficaria mais assim ainda, ó. Uma chacoalhada bem grossa mesmo assim, ó. Bem grotesca mesmo, bem próximo um do outro, tá? Então ele fica bem parecido com ombro, cabeça e ombro. Ele é conhecido como chicote. Pode ver que no nosso caso isso não acontece no Renko, porque o Renko ele consegue mapear a ondulação das tendências com muito mais clareza do que no Candle, ok? Agora vamos então parar de olhar para o indicador com um único CCI e vamos olhar para ele do jeito que é mais gostoso de enxergar, que é ele com 3 indicadores. Porque quando nós colocamos o CCI tripla, né, como é conhecido no mercado, e que eu parametrizei ele, colori ele, coloquei aqui algumas coisinhas do meu jeito, né? Por isso que eu chamei ele de CCI Warm, né? Mas não fui eu que desenvolvi esse indicador, ele já existe no mercado. Tá? A gente passou a utilizar ele com 17, 34 e 72. E aí a análise que você faz aqui em cima dele é como se nós tivéssemos o 17. CCI 17. Ele seria o filho, ok? E aí, o azul, vou colocar essa cor de azul para poder pegar o azul que tem ali. O CCI que nós utilizamos é o 34, ok? Então, o CCI 34 ele seria a mãe. E aí o vermelho, CCI, que aí no caso a gente utiliza o 72, ele seria o pai. Ok? Então, se você guardar essa analogia aqui, desses 3, o 17 como filho, o 34 como a mãe, o 72 como pai, o pai, ele não é retardado, ele é mais devagar, ok? Ele não é que ele não acompanha o filho, mas o pai é aquele que ele vai dar o direcionamento para o mercado, ok? Pelo fato dele ser mais período para analisar, ele acaba tendo uma visão do todo, ok? Quando ele chega aqui embaixo, e você pode considerar essa situação aqui como... Opa, muito grosso aqui. Apesar, olha, de não passar os dois bater um em cima do outro, você pode identificar isso aqui praticamente como um fundo duplo, ok? Acontecendo aqui nesse instante. Então, o mercado já estava caminhando através do filho. E o filho ele é muito rápido, ele é aquele menino arteiro que vive correndo para cima e para baixo, ok? E como a mãe é a administradora do lar e o pai é aquele que sai para fora para manter a casa, isso aqui é um padrão ainda da minha cabeça da época que eu fui criado, não da atualidade. Ou seja, não existe nenhum machismo aqui, tá? É só uma analogia utilizando aí o formato de famílias do passado, ok? Quando você tem essa condição de
O pai saindo para poder adquirir os recursos e manter o lar, ele tem a visão do todo, é ele que tem condições de saber para onde que a casa está indo. No entanto, quem faz a administração do lar mesmo é a mãe. É ela que sabe o que está faltando, o que está precisando, e ela se conversa com o pai. Então, o que nós temos aqui, já de cara, tá, é pensar que se o pai e a mãe... Opa! Oh, caramba! Volta de novo? Não, não volta. Oh, Jesus amado! O Luiz Carlos pisou na bola. Então, vamos ficar só na cor. Se o pai estiver indo nessa direção e a mãe estiver indo nessa direção, tá show de bola. Não importa para onde o filho está indo. Ok? No entanto, se o filho está indo para cá e ele já deixou a mãe para trás, a mãe estava aqui, ó, e o pai ainda está indo aqui, ele já deixou o pai para trás, vamos até fazer o contrário, o pai aqui. Então, se ele já passou o pai, a mãe vai correr atrás do filho. Olha aqui para vocês verem, ó. O mercado desceu, então a partir daqui desse instante nós vamos analisar ele, ok? Então, ó, nós chegamos no 240, ok? Vou fazer com outra cor aqui para poder ficar não confundindo. Então, ó, nós passamos do 240. A mãe pipocou aqui junto, mas o filho, a partir do 100, ele já começou a fazer a marcação contrária. Ele saiu, os dois aqui já saíram fora do Bollinger, e quando sai fora do Bollinger, aqui o Bollinger tem a mesma finalidade daquilo que você já conhece. Fechou fora, fechou dentro. Então ele vai começar a correr atrás para poder fechar dentro do Bollinger. Então, olha, ele veio, bateu no menos 100, ok? E pode ver que o menos 100 já está aqui pintado de verde, ou seja, ordem de compra. Mas você não vai fazer uma compra nesse instante, você vai esperar ele voltar e fazer o retorno aqui novamente. Só que isso vai funcionar bem mesmo, somente vai ficar muito legal quando ele passar pelo pai. A mãe começou a correr atrás dele a partir daqui. E a mãe, quando viu que ele fez o retorno, ela também fez o retorno aqui outra vez. Quando ele voltou a correr para cima outra vez, olha, ela correu atrás do filhinho levado. E o pai, ele estava aqui, ó, meio ainda paradão. Ele fez somente esse movimento para cima, achando que já ia correr atrás do filho e ia dar tudo certo, mas não. Ele foi bater lá primeiro no 240 e fazendo esse movimento também de retorno. Ok? O mercado aqui mostrou para nós uma certa lateralização, ó, entre menos 100, vou colocar aqui, ó, entre o menos 100 e o menos 200, ele mostrou uma região de sobrevenda. Então o mercado aqui, se nós corrermos para dar uma olhada, ele está sobrevendido, ele fica lá, compra, vende, se você compra, você é estopado, se você vende, você é estopado. Ou, se você estava na operação desde aqui de cima, quando ele deu essa indicação aqui, ó, de venda, você vai ficar vendido durante todo esse período aqui, ok? E aí você só vai ter certeza que o mercado vai se dirigir para cima a partir desse instante aqui, ó, quando o filho passou pelo pai. E aí a mãe passou pelo pai também. Então os três agora entraram no mesmo movimento, no mesmo sentido, onde nós temos aqui, ó, filho subindo, mãe subindo, pai subindo. Aqui nós temos uma operação linda, maravilhosa para você realizar. Quando é que você sabe que o mercado mudou de tendência? Porque a tendência aqui para baixo, pelo fato de nós estarmos... Aqui eu vou colocar em amarelo, porque é a cor que a gente pinta. Nós temos a linha zero. O que é a linha zero? É a média histórica. Tudo que está abaixo da média histórica é venda. Tudo que está acima da média histórica é compra.
Então, quando o mercado iniciou aqui, os 3 subindo, aí você começou a ter certeza de que nós estávamos numa condição favorável. Então tá aqui, ó. O filho passou pelo pai, chegou no 100. Fez a voltinha para baixo, subiu, passou, rompeu, compra. O que a mamãe estava aqui? A partir desse ponto aqui, ó, que ele fez o retorno e para subir. A mãe já estava subindo também. O que a mãe fez? Passou pelo pai. O que o pai fez a partir desse ponto? Subiu também. Ok? Então, nesse instante aqui que eu estou mostrando para vocês, nós já temos a condição favorável a partir do menos 100 de realizar uma compra. Ele subiu, desceu, voltou a subir de novo. O que você tem novamente aqui? Uma condição de compra. Se você estava comprado, volta a comprar novamente. Carrega a tua mão, porque agora nós vamos ter ele caminhando, os 3 caminhando em direção ao 0. Se ele rompeu o 0 e você tem aqui essa condição de sobrecomprado, perdão, porque nós passamos do 200 e ele bateu no 240. O filho já começa a falar que nós vamos entrar numa região ruim, porque ele ficou fora da Bollinger, acima da 200 e voltou a cair a partir das 240. Ou seja, nós já passamos da região de sobrecompra, ok? Então o mercado vai começar a mostrar para você uma tendência de venda. E aí a gente volta a bater no menos 100, voltando a ficar com a condição, olha, vermelha, de que nós vamos fazer uma sobrevenda a partir daqui. Ok? Porém, nós estamos acima do 0. Nós só estamos com uma tendência de queda novamente, e aquele vem, bateu, subiu, então é a partir de agora que você vai realizar uma venda. A partir desse movimento de que ele desceu, passou menos 100, subiu, fez a confirmação para você que era uma venda, e aí a gente volta a fazer uma venda. Como que ela ficou bonita aqui? Vamos marcar aqui de novo, vamos limpar para você enxergar. Olha aqui, ó, vou fazer de baixo para cima. O pai ficou vendido a partir do instante que o filho rompeu pela segunda vez o menos 100. A mãe, ela já estava vendida a partir daqui, do primeiro ponto. A mãe foi mais rápida, ela acompanhou o filho a partir do primeiro ponto de retorno. Ok? E o pai, somente quando o filho rompeu a segunda vez que ele voltou para dentro, acima do menos 100, do mais 100. Então, nesse instante aqui nós temos, ó, queda. Vamos limpar para enxergar bem. Vamos trocar a corzinha para não confundir. Então, ó, mãe vendida, filho vendido, pai vendido. Os 3 a partir desse ponto aqui, ó. Daqui para cá. Então, nós temos uma venda caracterizada. Ok? E aí, vamos de novo fazer todo o movimento de análise que eu acabei de falar para vocês. Mas, Luiz Carlos, e aqui? Ele mostra para a gente as figuras? Mostra. Então, nós temos aqui, ó, o que eu falei para vocês. Ele não vai ser tão claro, né? Mas aqui a gente já olha como ombro, cabeça e ombro. Perdão, um fundo duplo. Ok? Nós vamos traçar linhas de tendência também. Então tá aqui, olha para você ver. Quando você traçou a linha de tendência, onde que ele foi bater? Aqui vamos traçar essa linha de tendência também. Vamos ver onde ele vai bater. Azul. Então tá aqui, ó, o pai passando para cima dos 200. O verde fazendo o segundo toque, recuando, rompeu a linha. Tá? E aí, se era venda isso daqui, vou mostrar aqui outra coisa para vocês, ó, exatamente nesse ponto. Ó. Ombro, cabeça, ombro. Só que lembrando, ele estava caindo, ok? Ele subiu e aí ele desceu. Fez o ombro, cabeça e ombro, ele caiu aqui mais um pouco. Ficou dentro da região de vendido, ok? Eu vi agora há pouco aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Pelo pai. Ok? O que o mercado fez aqui com o filho já? Ó, queda. Então, o que a gente vai esperar acontecer?
o alinhamento dos 3 descendo. E é o que já está acontecendo aqui, ó. Pai caindo, mãe caindo, filho caindo. Ok? Então, o que nós temos aqui? Uma provável venda. Porque eles já estão alinhados aqui e o alinhamento se deu. Vamos ver onde que se deu. Aqui, ó. A partir do filho que ele foi uma vez para baixo, subiu e agora ele está voltando abaixo de 100, fazendo a confirmação. Ok? Então, ó, vou marcar aqui através do pai, ó. Olha para vocês verem, ó. A partir desse instante, os 3 caintes. Ok? O mercado, de novo, ó, o filho saiu outra vez da Bollinger. Então, fechou fora, fechou dentro. Ok? É isso que a gente espera. Toda vez que você olha para a Bollinger, o indicador saiu para fora. Então, se ele saiu para fora aqui na inferior, eu quero ver ele sair agora fora na parte superior. Eu esperava que ele saísse fora aqui de novo, ó, nesse ponto. Mas ele não saiu para fora, mas ele chegou próximo da Bollinger. Então, quando ele saiu fora da Bollinger superior e buscou a Bollinger inferior, o que eu espero enxergar agora? Ele bater na Bollinger superior. Legal, ele saiu fora, fechou fora, eu quero que ele feche dentro. O que eu vou esperar aqui agora? Que ele venha buscar a Bollinger inferior. Ok? Bem nesses termos, se ele vai sair aqui agora, violar a Bollinger inferior, se ele vai chegar até aqui, eu não sei. A gente não tem essa bola de cristal. Ok? Mas nós sabemos que o comportamento dele é exatamente esse que eu falei para vocês. Ok? Então, já é 20 horas e 6 minutos, eu preciso encerrar aqui, que eu preciso ir embora, que eu tenho compromisso agora. Se ficou alguma dúvida, amanhã na aula vocês anotam essas perguntas e a gente trabalha as perguntas a respeito do CCI. Fechou, pessoal? Tudo bem, Luiz. Obrigada, viu? Beleza, Luiz. Muito bom entendimento do CCI. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Legal. Obrigado eu, pessoal. Beleza, obrigada, Luiz. Valeu, um grande abraço. Se quiser, amanhã a gente está de novo na aula. Estou na sala amanhã, Luiz. Legal. Espero vocês na sala amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Alô. Tchau, tchau, Luiz. Boa noite, meu irmão. Valeu. Boa noite, pessoal.